Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre contrato futuro de ouro na Bolsa de Valores. Normalmente, quando existem crises internacionais, problemas que afetam tanto a política quanto relações internacionais, entre outros fatores, é natural que o ouro tenha valorização. E aí surge uma oportunidade para quem gosta de operar contratos futuros no day trade. Então, o contrato futuro de ouro na Bolsa de Valores é operado na B3 como day trade. E a gente vai falar bastante sobre ele também, mostrar algumas operações que eu fiz hoje no ambiente de conta real e dar algumas dicas para vocês. Vamos lá, então. Então, a B3, recentemente, ela criou um contrato futuro de ouro. Já existe na B3 contrato futuro de Bovespa, contrato futuro de dólar, contrato futuro de Bitcoin, contrato futuro de Solana e a bolsa resolveu colocar contrato futuro de ouro. E a margem, a garantia mínima exigida é de R$ 50. Então é possível negociar esses contratos. Lógico que R$ 50 é pouca coisa, mas o ideal seria a pessoa ter no mínimo uns R$ 1.000 depositado na corretora para operar. Só que a margem mínima é de R$ 50. O futuro de ouro retorna à B3 como uma nova oportunidade para diversificar sua carteira com a transparência e segurança de operar na Bolsa de Valores, a nossa B3. Com liquidez financeira e mais acessível, o novo contrato tem valor notional cerca de 8 vezes menor. Diante das volatilidades globais e da instabilidade do câmbio, o ouro reafirma seu valor como um ativo de proteção e investimento certeiro no mercado financeiro. Então é natural em problemas sérios nas finanças mundiais, muita gente e até mesmo países investirem em ouro. E as características do contrato futuro de ouro na B3. O tamanho dele é uma onça, cerca de 32 gramas de ouro. Margem mínima para operar a partir de R$ 50 para operar um contrato. Código de negociação GLD. E aí depois do lado tem uma letra que indica o mês e depois 25 que indica o ano. Então nós estamos operando GLD, uma determinada letra e 25. Mensalmente tem as alterações das letras. Cotação é em dólar por onça. Então aquilo que a bolsa mostra para a gente já é um valor convertido a reais, pegando o valor da onça, multiplicando pela taxa do dólar, encontrando o valor em reais. E a liquidação é financeira, você não vai receber ouro, nem vai ter que entregar ouro. E o vencimento é mensal. Então, são diversas as vantagens de investir em contrato futuro de ouro pela B3. A cotação é em dólar, que é uma moeda conhecida e todos têm ideia de qual é o valor dela. A margem mínima é pequena, liquidação financeira, ela serve tanto para especulação como para hedge. Hedge é proteção, ok? E é uma diversidade de estratégias. Você pode investir através da corretora de sua preferência ou conferir as opções na área do investidor da B3. Lá tem uma lista de diversas instituições que permitem você operar na Bolsa de Valores. Para investir, acesse a tua corretora, procure contratos de LD e envie ordens. E é bastante simples. Eu ainda não tinha operado, eu operei hoje, dia 10 de outubro de 2025. Vamos lá, algumas dicas. Em momentos de crises, incertezas, é natural que o ouro valorize. A fuga de capitais, o medo do que pode estar acontecendo com algum país, alguma moeda, muitos vão para o ouro. E o ouro tem subido de forma bastante significativa nos últimos meses, ok? Então, aqui eu tenho, é uma tela do Profit, ó, o código que está sendo negociado agora nesse mês. É o GLD Z25. Então, GLD que é Gold e o Z que é a letra atual do contrato em negociação, 25 que é o ano. Nós tivemos hoje
uma mínima, uma máxima de 4,043 e a mínima chegou a 3,973. No início do dia, o dia abriu em baixa, por isso esse pavio. Cada candle deste quadro tem a duração de 5 minutos. Então, o preço do ouro, ele abriu numa baixa muito forte. Esse candle, como dura 5 minutos, essa baixa muito forte foi logo no início do pregão. Ele volta e sobe. E ele começa a ficar dessa cor porque ele ultrapassa o preço de fechamento do dia anterior. Depois ele vai oscilando durante o dia e essa grande alta no início da manhã teve motivos aí 9 da manhã, problemas internacionais, ok? E aí vai andando aí cada 5 minutos. Teve um período de tempo entre 9h35 e 10 horas que teve poucas transações ou pouca oscilação no preço. Depois teve umas barras grandes aqui, né? Essas barras são bastante interessantes. Depois ele tem uma queda por volta das 11 da manhã, assume uma tendência forte de alta, vários candles seguidos, batendo o recorde do dia de hoje a 4,053. Imaginem só quem pegou a 3,973 às 9h05 da manhã, segurou isso e vendeu a 4,053. Isso dá 80 pontos. Cada ponto está pagando 5,44. A pessoa teria ganho, nesse exemplo, R$ 435,20 num único contrato. Assim como quem comprou no topo, achando que continuaria subindo, ela vem e desce bastante, né? Ela desce de 4,053, vai para 3,998. 55 pontos, que daria 5,44 vezes R$ 299. Então, é um ativo de risco, ele é renda variável. Logo em seguida, lá para as 13h50 mais ou menos, volta uma tendência de alta, uma nova redução por volta das 15h55 e depois de novo uma outra tendência de alta. Então mais uma possibilidade de negociação. Hoje eu fiz aqui a minha conta real, eu sou cliente na Toro e algumas eu cancelei porque estava demorando muito para acontecer. Então eu cancelei essas 5 primeiras. Aí sim, eu fiz uma compra a 3,031,25 e vendi a 3,033,75. Depois uma outra compra a 3,031 e de novo vendendo a 4,031 e de novo vendendo por 4,33,75. Os três que eu fiz foram exatamente do mesmo tamanho. Comprando a 4,031,25, vendendo a 4,033,75. Por que eu fiz nessa faixa de valores? Eu reparei pelo book de oferta que os preços estavam em fração de segundos subindo e descendo num determinado range. Então eu coloquei ordens um pouquinho acima do primeiro comprador que estava colocando no lote e com um desmonte da operação logo em seguida, com uma distância pequena de 2,5. Mas essa brincadeira de 2,5 rendeu R$ 13,61 em cada uma dessas operações rápidas. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, que deu um ganho aí no dia de R$ 40,83, são operações que eu fiz no intervalo de tempo de mais ou menos uns 7 minutos. Se você lembrar que a margem exigida é de R$ 50, eu ganhei 40,83 dividido por 50, eu tive um ganho de 82% em 7 minutos. Lógico, poderia ter perdido, com certeza. Por isso que quando eu opero, eu coloco o stop loss, ou seja, é uma perda aceitável. Eu aceito uma perda. Nessas negociações todas, a perda que eu coloquei era de 13,61. Ou eu ganhava 13,61 ou eu perdia 13,61. Mas que bom que todas elas deram certo. Estão aí os dados das operações.
são essas chamadas aqui finalizadas. Continuando, aqui está o book de oferta, vocês estão vendo 4,031. Quando eu entrava, eu colocava 4,031,25 para que a minha fosse a primeira oferta de compra na lista, porque ele segue uma ordem de valor e cronológica. E eu já deixava o preço de venda, se acontecesse a compra, já deixava o preço de venda de 4,033,50. E aconteceu 75. E aconteceu todas as 3 vezes que eu estava testando. Primeiro eu tinha feito testes em ambiente de simulador, depois eu fiz testes em ambiente real. E deu bom, tá? E aí eu fui ver por que o ouro está subindo tanto, principalmente hoje, né? E aí lá a notícia que saiu no Infomoney, no site da Infomoney, entre o tema da notícia, entre fiscal e Trump, mercado joga a toalha porque o dólar e bolsa azedaram nesta sexta-feira. Incertezas fiscais aqui no Brasil e novo embate comercial entre Estados Unidos e China reacendem a aversão ao risco e abalam câmbio e bolsa nesta sexta. O dólar opera em forte alta nesta sexta-feira, dia 10, superando 5,50 e registrando a maior cotação em mais de um mês. A combinação de temores fiscais do Brasil e novas ameaças de Donald Trump à China desencadeou um movimento de aversão global ao risco, pressionando moedas emergentes e derrubando as bolsas, inclusive a Bolsa de Nova York. Tem muita gente que hoje, se pudesse, estrangularia o Trump. Muita gente perdeu muito dinheiro, gente que investe em ações perdeu muito dinheiro hoje, tá? Agora, quem especula ganhou, porque operou vendido, né? O Ibovespa recua após as 14 horas, acompanhando a piora no câmbio, enquanto investidores estrangeiros reduzem exposição ao mercado global. Então, com medo, muitos correram para o ouro. Então, esse é um dos motivos pelo qual o ouro está interessante. Entre fiscal e Trump, o tema da notícia, entenda a seguir os motivos que levaram ao mau humor dos mercados nessa sexta. A principal faísca doméstica veio do noticiário sobre um possível pacote de bondades de até 100 bilhões que o governo estuda para 2026, ano eleitoral. Segundo o Estadão, as medidas envolveriam isenções e novos benefícios sociais, sem detalhamento sobre como seriam financiadas. O real despontou como a pior moeda entre as emergentes hoje, o resto dos dias tinha sido a melhor. Esse pacote, ainda que não confirmado, reacendeu o temor de deterioração das contas públicas, avalia Bruno Chaini, especialista em investimento da Nomad. A percepção de risco aumentou após a derrubada da MP 1303 ontem, dia 9, que previa aumento de arrecadação na ordem de até 46 bilhões em 2 anos. Sem essa receita, o mercado teme que o governo recorra a medidas pontuais, como a elevação do IOF, é possível após o STF confirmar que o executivo pode aumentar o imposto sem aval do Congresso. Continuando, fiscal volta ao centro das preocupações. A incerteza fiscal é o vetor majoritário. O dólar subiu quase 10 centavos em poucas horas, isso é muito para um dia, tá? Mesmo com o DXY estável, DXY é a comparação do dólar com uma cesta de moedas no exterior, o que mostra que o desconforto é interno em relação ao dólar, mas não em relação às ações, porque as ações no mundo inteiro caíram hoje. Diz Mariana Costa, economista da Mirai Asset. Para Gustavo Assis, CEO da Citibank, o movimento reflete a combinação entre incerteza fiscal e a fragilidade de confiança. O real se descolou de outras emergentes e perdeu força mesmo com o dólar caindo lá fora. Isso mostra que o risco doméstico, resume, né? Trump versus China volta aos holofotes e mercados buscam proteção. Por isso que o ouro subiu. No exterior, o gatilho veio de novas ameaças tarifárias de Donald Trump contra a China. Em meio à escalada das restrições de Pequim, há empresas americanas como Nvidia e Qualcomm. O episódio reacendeu o temor de uma guerra comercial e atingiu os mercados de commodities de emergentes. Essas guerras, essas tarifas do Trump só prejudica o cidadão norte-americano. Imaginem só aquele trampista que votou nele e agora está perdendo tudo. Vê sua fazenda quebrar, suas empresas quebrando, o povo tendo que pagar muito mais caro. Então, o grande prejudicado dessas tarifas
é o próprio povo americano, né? As declarações de Trump criaram um novo gatilho para a saída de recursos estrangeiros do Brasil, a queda do petróleo também, outro fator, e o temor com tarifas reforçaram a fuga para ativos seguros. O ouro é considerado um ativo seguro, por isso a alta. Segundo Matteo Rian, head da estratégia de mercado da Ebury, o cenário global já estava frágil. É o Trump e suas decisões sem pensar, tá? Porque se ele pensasse um pouquinho, ele não geraria essas tarifas. Durante o fechamento do governo dos Estados Unidos, o dólar se fortaleceu como refúgio seguro. O ouro renovou máximas e os títulos do Tesouro atraíram compradores. Agora, com Trump reacendendo tensões, a demanda por proteção deve se intensificar. O índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de moedas fortes, opera ao redor dos 99 pontos, enquanto o ouro renovou recordes históricos. O ouro está explodindo. Fuga para o dólar e descolamento do real. Na B3, o dólar futuro para novembro avança 1,5% a 5,49, enquanto o dólar à vista subia 2,4% a 5,50. Mesmo com o dólar global enfraquecido, anti-euro e iene, o real seguiu na contramão. Exatamente por questões aí de medo fiscal. Não tem nada certo, não tem nada, mas é pura e simples especulação. A alta reflete fuga de risco e repatriação de recursos para os Estados Unidos. Não é força do dólar em si, mas do movimento defensivo dos investidores, diz Paulo Monteiro, head da Gravos Capital. Ele observa que a aversão global ao risco se soma ao temor doméstico de reversão da trajetória da Selic, caso a política fiscal comprometa a estabilidade de preços. Bolsa sente o baque, mas setores ligados à habitação tentam reagir. O Ibovespa chegou a subir 0,3 no início do dia, aos 142.137 pontos, impulsionado por medidas de estímulo ao crédito imobiliário e valorização das commodities metálicas. O alívio, porém, não durou. A bolsa reagiu a fatores setoriais, mas o câmbio segue pressionado. O investidor estrangeiro exige prêmio maior para emergentes. Isso impede recuperação consistente, afirma Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Antônio Patrus, diretor da Bossa Invest, acrescenta que o momento favorece empresas inovadoras, ágeis e orientadas à eficiência, que conseguem se adaptar mesmo em ciclos de volatilidade. Então é isso, pessoal. A mais besteiras do Trump, né? Bolsas no mundo desabando. Aqui no Brasil, o comportamento do mini contrato do índice Ibovespa, ele reflete o que aconteceu com o Ibovespa. Eles andam em paralelo. Então começa o dia numa alta, depois uma queda generalizada. Quem entendeu e percebeu que a bolsa tinha grande chance de cair e operou vendido aqui nesse candle a 142,665 e levou, carregou essa posição até 140,365. Deixa eu fazer a conta quanto dá isso. 140,365 dá 2.300 pontos. Cada ponto vale 20 centavos. Então, quem segurou essa posição vendida ganhou R$ 460. A partir das 14 horas teve uma recuperação e depois lateralizou. E aqui o dólar em situação contrária. Enquanto a bolsa despenca, o dólar sobe. Nós já explicamos os motivos. E aqui, grande parte dessas ações que eu cadastrei aqui nessa tabela são ações que compõem o Ibovespa. Desgraceira generalizada. Desgraceira total nas ações negociadas no Brasil. Uma ou outra teve alta. Uma ou outra, né? E altas pequenas. A maior parte delas teve quedas. E aqui esse IVVB11 é um ETF que visa acompanhar o principal índice de ações de empresas dos Estados Unidos ou multinacionais, permitindo que investidores brasileiros tenham exposição a um dos maiores mercados de ações do mundo. Então, essa IVVB11, ele reflete as principais empresas negociadas na Bolsa de Nova York. Olha a queda, saiu de 416,50 e foi para 405.
uma queda muito forte mesmo. Ok, pessoal, então era esse o recado. Lembrando que a aversão ao risco leva países, pessoas, empresas a investir em ouro. Isso pode gerar oportunidades, como por exemplo, operar mini contratos de ouro na B3, ok? Pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraço!